Olá, estudante, tudo bem? Me chamo Victor Prado e vou ser o professor especialista da disciplina História do Brasil 2. Essa disciplina a gente vai acompanhar o período que corresponde à independência, em 1822, até a proclamação da República, em 1889. Neste primeiro módulo, a gente vai estudar a formação do Estado Nacional Brasileiro, nessa unidade 1, Elites Políticas e Constituição de 1824. Bom, antes da gente entrar exatamente, né, nessa formação dessas elites políticas e da Constituição de 24, a gente precisa entender um contexto por qual passava o Brasil pós-independência. A gente tem a coroação de Dom Pedro I, né, coroado rei e imperador, mas a gente também está dentro de um contexto em que a monarquia, né, a ideologia monárquica do absolutismo, está em conflito com o liberalismo. Então, no mundo inteiro, principalmente a partir da Revolução Francesa, que é o marco deste novo pensamento, que é o pensamento liberal, né, um pensamento que vai contra a ideia absolutista, né, da monarquia, a gente tem um momento, um contexto mundial em que várias monarquias vão estar caindo, né, e também vão nascer várias nações-estados que vão ter como base o liberalismo, a noção de república, influenciados, né, pelos conceitos iluministas que estão em vigor, né, a partir da Revolução Francesa, que estão dominando, né, várias elites políticas do mundo inteiro. Então, a gente tem um contexto de conflito ideológico mundial que vai reverberar também no contexto da independência e também do pós-independência. O momento da independência é um momento em que diversos pensadores, diversas elites políticas com diversos pensamentos vão se unir em torno deste ideal, ou seja, o ideal de ficar independente, tornar-se independente. Depois que a independência ela é constituída de fato, então, né, é declarada e o país se torna independente, depois, inclusive, vai buscar o reconhecimento de outros países, né, que se fim da guerra, inclusive, né, nas lutas pela independência, a gente vai ter um contexto de disputas, de facções políticas em disputa. Então, a gente tem ideologias mundiais, né, que se contrapõem, né, que divergem. E esse contexto de ideologias políticas mundiais também vão formar facções políticas dentro do contexto brasileiro que vão se opor, que vão entrar em contradição, né, e que vão disputar o poder. Então, esse cenário, esse contexto pós-independência é muito importante para a gente entender todo o período imperial e como que essas ideologias e essas facções políticas vão disputar o poder. E aí, nesse contexto, a gente, né, precisa discutir essa formação desse Estado Nacional. Perceba, na hora de quando você declara uma independência e você vai constituir um novo Estado, você vai disputar uma espécie de estrutura, né? Como que esse Estado vai se formar? Qual que vai ser as bases desse Estado? Né? A Constituição vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre como vai se constituir o Estado, quais vão ser as regras, né, que vão ser estabelecidas. E isso faz com que as elites políticas entrem em disputa na formação desse novo Estado Nacional. Então, a gente vai aqui trabalhar com essas facções políticas e a gente vai pegar algumas figuras que representam um pouco dessas facções políticas em torno, né, da disputa pelo poder, da formação desse novo Estado. E a gente tem uma figura aqui que é muito relevante, tanto no contexto da independência e principalmente aqui no pós-independência, que é o José Bonifácio. O José Bonifácio, ele faz parte de uma elite política, né, que esteve no contexto da independência, ele foi um grande negociador da independência, e ele faz parte de uma facção que a gente pode chamar uma facção política, uma elite política conservadora, que tem princípios conservadores. Dentro do âmbito da ideologia mundial, né, o princípio conservador seria esse princípio absolutista monárquico. É um defensor da monarquia, né? É uma pessoa que não está tão próximo, né, das políticas neoliberais, das políticas liberais, né, nesse momento. Ou seja, não é uma pessoa que está próximo do que é republicano, do que é iluminista, né? Então, o José Bonifácio ele representa essa elite política conservadora nesse momento, né, com ideais conservadores. Assim que a independência é consolidada, né, ele já ocupa um cargo, né, que é ministro das Relações Exteriores do Brasil. Isso demonstra que essa elite política conservadora ela já estava ocupando um espaço nesse processo de formação do Estado Nacional. Né? Além disso, né, uma outra característica dessa elite é que ela é
centralizadora. Por quê? Porque ela se aproxima desse ideal absolutista de monarquia, né? Eles não querem dar vez e voz, né, margem para uma ocupação de uma nova elite política, que seria essa elite política mais republicana, iluminista, né? Então, a gente precisa aqui colocar que o José Bonifácio, a gente está colocando ele aqui, né, como uma figura que representa essa ala conservadora, essa facção política conservadora, mas não significa que ele é o único representante conservador, né? Não, a gente só colocou ele aqui como um exemplo, né? Mas esse grupo conservador, essa facção política conservadora, ela vai ser representada por diversas figuras que a gente vai estudar ao longo das videoaulas. A gente está pegando ele aqui a título de exemplo, porque nesse primeiro momento, ele é uma figura muito importante nessa formação do Estado Nacional. Bom, defensor de uma política centralizadora, defensor da centralização do poder. Isso é muito importante porque essa centralização e essa descentralização do poder vai ser, né, uma pauta muito importante na definição, né, desse primeiro período e principalmente na definição da Constituição de 1824. Um outro representante, né, de uma elite política é o Gonçalves Ledo. Né? O Gonçalves Ledo representa uma elite política que, durante a independência, foi defensor da independência. Né? Ou seja, desde os primórdios em que a independência, né, como vocês viram em Brasil 1, em que a independência estava, né, como um debate da opinião pública, né, em que as pessoas discutiam isso, o Gonçalves Ledo, né, era uma dessas pessoas. Ele representa uma ala radical liberal. Então, dentro daquelas ideologias mundiais, né, ele está, né, dentro do campo do liberalismo, né, do ideal republicano, né, influenciado pelos ideais iluministas da Revolução Francesa. Ele é um jornalista, então ele é uma pessoa da imprensa, né, e ele, inclusive, utiliza muito a imprensa para defender os seus ideais. E um desses ideais, né, inclusive, é a descentralização do poder. Ele é um grande defensor da descentralização do poder. Por quê? Porque a descentralização do poder é um exemplo claro de uma política iluminista, liberal, republicana. Né? Você dividir o poder. E, né, ele também tem fortes ligações com a maçonaria. Esse é um momento, inclusive, que a maçonaria vai estar muito presente. Diversos membros, indivíduos da elite política vão estar envolvidos com a maçonaria, e a maçonaria vai representar, né, um lugar de um grupo político muito relevante nas decisões e nas deliberações dos políticos à época. Então, é importante destacar, né, ele como uma liderança da maçonaria. Então, a gente tem aqui, de um lado, José Bonifácio, como a gente já viu, representando uma ala mais conservadora, e a gente tem aqui o Gonçalves Ledo, né, exemplificando uma área mais radical liberal. Esses grupos defendendo centralização do poder, descentralização do poder, vão estar disputando o cenário político, né, de 1823, 1824, no entorno ali do pós-independência. Vão estar disputando, inclusive, né, o próprio Dom Pedro I. Né? O Dom Pedro I vai estar como líder, né, como futuro monarca, né, através tanto da coroação dele como da Constituição, né, que vai consolidar ele como monarca. Essas pessoas, Gonçalves Ledo, Bonifácio, conservadores, liberais, vão estar disputando ele também, porque ele representa um poder muito forte dentro da política, do que vai ser, né, essa política na formação do Estado Nacional. Então, a gente tem o Dom Pedro, uma figura que, primeiro, é herdeiro de Dom João. Então, ele tem uma herança, uma ligação com a Europa, com os portugueses, porque ele é o herdeiro, né, da coroa de Bragança. A gente tem relações entre o Dom Pedro e o Gonçalves Ledo, que se aproxima muito no sentido da independência, porque o Gonçalves Ledo também né, como eu disse, a independência é um momento de união das elites. Se uniu liberal com conservador, com mais não sei quem, todo mundo se uniu em torno da independência. E depois há uma divisão, né? E aí a disputa pelo poder. Então, Gonçalves Ledo, essa relação com Dom Pedro é muito marcada por isso, pela presença desses liberais na opinião pública, através da imprensa, defendendo, né, o Dom Pedro I. Mas o Dom Pedro também vai ter relações com José Bonifácio, principalmente no sentido do ideário, né, da ideologia. Então, o Dom Pedro I é um cara que, enquanto monarca, ele obviamente, que vai defender ideais de centralização do poder, ideais absolutistas. Então, é isso que faz ele se aproximar do Gonçalves Ledo, do José Bonifácio, perdão. E também o desaproxima automaticamente do Gonçalves Ledo.
Mas perceba, o Dom Pedro I, ele vai estar dentro da maçonaria. Ele vai ser convidado pelo Gonçalves Ledo para estar dentro da maçonaria, inclusive para ser líder de uma das lojas maçônicas. Ou seja, essas relações com Gonçalves Ledo, com José Bonifácio, elas vão estar no contexto dessa disputa política em torno do poder, em torno de um projeto, né? Seja ele centralizador ou descentralizador, seja ele liberal ou seja ele conservador. Então, as relações, né, elas vão estar muito presentes também através da maçonaria, mas da imprensa. Tanto José Bonifácio quanto Gonçalves Ledo estão na maçonaria, mas a presença do Gonçalves Ledo ela é mais forte, né? Ela representa, então, que um sentido de que os liberais, né, têm mais controle maçônico nesse momento. A imprensa vai ser utilizada tanto por Ledo quanto por José Bonifácio, né? Haverá jornais, né, de circulação mais conservadora, haverá jornais de circulação mais liberal. O que é importante destacar é que aqui, né, nesse momento, a imprensa desempenha um papel de opinião, de divulgar opiniões divergentes, inclusive, né? É um momento em que a imprensa régia, né, que a gente foi ver lá no Nascimento em 1808, esse é um momento em que há vários jornais, não se prende só à imprensa régia, né? Então as pessoas vão estar disputando, né, o cenário político também através da imprensa e das opiniões. A coroação de Dom Pedro I, que a gente viu ali nos primeiros slides, ela foi marcada por uma frase dita pelo imperador a respeito da Constituição, né, da Constituinte e da primeira Constituição que vai ser lá outorgada em 1824. Ele diz, né, digna do Brasil e de mim. Isso aqui é muito importante porque define, né, um pouco do que Dom Pedro, nesse cenário de disputa política entre conservadores e liberais, o que ele pensa sobre o que deve ser a Constituição. Né? Ou seja, nessa disputa de poder, ele já colocou as cartas dele na mesa. Quando ele diz que é digna de mim, né, do Brasil e de mim, ele, né, está apontando que ele pode ou não aceitar essa Constituição. Ele vai, se for digna dele, ele vai aceitar, senão ele não aceita. Né? Então ele está impondo já um pouco do que ele pensa em relação a essa Constituição. E, obviamente, que isso, né, essa afirmação dele, dentro do cenário da disputa de poder, vai fazer muita diferença. Né? A gente vai encontrar muitas reverberações, né, disso, tanto na imprensa quanto nas disputas em torno das lojas de maçonaria. Né? Aqui é importante destacar que essa disputa José Bonifácio e Gonçalves Ledo, ela vai, né, diretamente, né, impactar na política do Dom Pedro I, mesmo nesse período ainda pré-Constituição de 1824. O José Bonifácio, né, e o Gonçalves Ledo vão disputar isso dentro das lojas de maçonaria, utilizando a própria dinâmica da maçonaria para atacar o outro, né, ou para se defender. Vai fazer isso também através dos jornais, da imprensa. Mas o José Bonifácio, ele ocupa um cargo nesse momento, né? Ele é ministro das Relações Exteriores do Brasil. Isso vai fazer com que ele tenha alguns poderes para conseguir fazer com que esse ideal conservador ele avance, né? E ele inclusive consiga reprimir, né, os ideais mais liberais à lá, né, Gonçalves Ledo. Então, ele vai usar, por exemplo, a Intendência Geral da Polícia como uma forma forte de repressão, né? Inclusive fechando jornais, né? Censurando publicações e mandando prender, né, algumas pessoas que tinham esses ideais republicanos. Ao mesmo tempo, a imprensa, né, através dessa imprensa do Gonçalves Ledo e também das lojas maçônicas, vão também utilizar os poderes que eles têm para poder fazer a sua forma, né, de divulgação da sua política, mas também, né, de combate a essa repressão do José Bonifácio. Isso vai fazer com que haja reações populares. Por que é importante entender isso? Porque há uma disputa. Muitas vezes a gente olha a história e vê lá uma Constituição em 1824, que é o outorgado, enfim, a gente olha e não imagina que há uma disputa política em torno disso. A gente ainda não tem aqui o conceito de partido político, mas a gente tem o conceito de grupos, facções políticas, elites políticas que se organizam em torno de um projeto. Então, da mesma forma como a gente tem essa disputa de poder hoje, que a gente consegue ver com muita clareza nos jornais, esse é um período de grande disputa do poder, mesmo dentro de uma monarquia, mesmo tendo um imperador.
As pessoas estão disputando esse poder nas ruas, na imprensa, utilizando a sua influência, utilizando, por exemplo, de instituições como a maçonaria. Essa repressão do José Bonifácio, né, usando o próprio aparelho estatal, né, a Intendência Geral da Polícia, vai fazer com que haja várias reações populares. Né? O José Bonifácio, inclusive, durante um período, vai ser demitido do ministério, né, pelo Dom Pedro I, mas ele também vai utilizar dos meios conservadores para fazer com que as pessoas se manifestem nas ruas, né? E com isso ele volta, né, depois ao governo. Esse retorno, né, deu a ele um fortalecimento muito grande do ponto de vista político. E ele continuou fazendo as mesmas repressões, utilizando aí, por exemplo, a Intendência Geral da Polícia novamente, até o momento em que ele, inclusive, faz a deportação dos inimigos políticos dele, entre eles, por exemplo, né, o Gonçalves Ledo. Então, essa movimentação toda consolida uma primeira elite. Esse primeiro momento, em 1823, né, consolida a elite de José Bonifácio, que é uma elite conservadora. É importante entender isso para entender como vai se dar a dinâmica, por exemplo, da Constituinte, né, de 1823. E aí é que a gente entra aqui, né? O que o José Bonifácio e os conservadores estão fazendo, e em certa medida até fazendo junto com Dom Pedro I, quando ele diz, por exemplo, digna do Brasil e de mim, né, quando ele está se referindo à Constituição. Eles estão fazendo o que o Rompat traz aqui para nós. Era necessário preparar o terreno, impondo-se uma rígida censura à imprensa, enchendo-se as prisões com antigos aliados e forçando-se ainda outros a emigrar, que é o caso da deportação do próprio Gonçalves Ledo, por exemplo, que era uma grande liderança liberal radical. Então, esse é um momento de disputa, né, do poder entre essas facções políticas, onde vai se usar das armas que tem. Mas é um momento em que a gente está vendo claramente uma elite conservadora dominando esse cenário político, né? Utilizando os meios que tem para dominar o cenário político, principalmente porque eles têm, né, o Dom Pedro I, né, como um aliado em certo sentido, já que ele acredita, né, nessa centralização do poder. Então, quando o autor diz aqui, né, rígida censura à imprensa, uma arma utilizada por José Bonifácio em relação à Intendência Geral da Polícia, né, enchendo-se as prisões com antigos aliados. Isso aqui é importante. Durante a independência, é uma grande aliança. Junta-se liberais, conservadores e etc. para conseguir, né, implementar, né, esse projeto de independência. Mas depois, na disputa pelo poder, né, esses aliados acabam sendo presos. Né? Então, a gente tem essa disputa de grupos liberais e grupos conservadores. E aí o autor, algumas vezes, né, alguns autores vão trazer os liberais como jacobinos, fazendo referência, claro, à Revolução Francesa, e grupos conservadores como monárquicos, né, exatamente por defender essa ideia absolutista. Né. Esses grupos vão estar, né, presentes também na Assembleia Constituinte. A gente tem aqui até uma imagem, né, da onde do Palácio, atual Palácio Tiradentes, né, onde ocorreu, né, a Assembleia Constituinte. Então, na Assembleia Constituinte, que é exatamente uma representação popular, né, do que o povo acredita, né, que deva ser essa Constituição, na Assembleia Constituinte a gente vai ter presente esses mesmos grupos políticos disputando. O fato do Gonçalves Ledo, um líder liberal, né, ter sido, né, expulso do país, né, não faz com que os liberais morram. Né? Como eu disse, eu utilizei ele como uma representação, né, desse grupo político. Na Assembleia Constituinte, haverá um projeto liberal de Constituição. Esse projeto liberal, né, ele foi pensado muito a partir dos pensadores iluministas, né, que pensaram, por exemplo, a tripartição dos poderes, né, entre executivo, legislativo e judiciário, né? Então, há um ideário claramente iluminista dentro desse projeto liberal. Então, eles partem os poderes em três: executivo, legislativo e judiciário. Eles discutem uma dissolução da Assembleia dentro desse projeto, que impede, por exemplo, o imperador de simplesmente dissolver a Assembleia e convocar novas eleições. Então, eles resguardam esse poder legislativo. Eles garantem a inviolabilidade das opiniões dos parlamentares, ou seja, o parlamentar tem o direito assegurado de opinar livremente, né, na tribuna, utilizando a tribuna. Eles colocam nesse projeto liberal de Constituição eleições indiretas, né,
votantes, a gente vai entender exatamente qual que é esse projeto, né, mas eleições indiretas no sentido de que você não vota diretamente em quem vai ser eleito. Ah, eu votei nesse deputado, ele vai ser eleito, né? Os votantes votam em eleitores e os eleitores vão escolher depois um representante. A gente vai entender isso mais para frente. E o voto censitário, né? Ou seja, nem todos tinham direito ao voto. Então, esse projeto liberal, né, quando ele divide o poder em executivo, legislativo e judiciário e dá vários poderes a essa Assembleia, ele representa um projeto de descentralização do poder. Na monarquia absolutista tradicional, não existe tripartição de poderes. O poder está na mão do imperador. O imperador, né, o monarca, ele é o executivo, ele é o legislativo e ele é o judiciário, né? Então aqui a gente está vendo uma descentralização do poder muito clara, partindo de um projeto liberal iluminista, né, à la Revolução Francesa. E aí, inclusive, né, o Pato vai trazer um pouco, né, dessa dinâmica de disputa de projetos políticos dentro da Constituinte. O Antônio Carlos, né, que ele menciona aqui, era o presidente dessa Assembleia Nacional Constituinte. E aí, né, o autor vai trazer, Antônio Carlos advertia aos constituintes sobre a intocabilidade das atribuições do imperador. Ou seja, esse projeto de descentralização, né, onde inclusive muito poder é dado ao legislativo e não ao imperador, já era advertido, olha, o imperador, né, o Dom Pedro I, não vai aceitar, né? E, ou seja, o Antônio Carlos estava fazendo pesos e medidas ali. Ele tinha que atender tanto a conservadores quanto a liberais. E esses liberais, inclusive, muito exaltados, né, em torno dessa Constituição. Então ele fala que Antônio Carlos acreditava que a soberania irrestrita do monarca poderia ser uma ameaça à independência quando se desse a sucessão de Portugal. Então o que a gente está vendo aqui? Algumas preocupações políticas. Nesse primeiro ponto, ele adverte em relação às atribuições do imperador. Ou seja, ele está acalmando os liberais. Calma aí, não vamos mexer muito nos poderes do imperador, que pode dar problema. E em dado momento, né, pesos e medidas, ele está fazendo o quê? Ele está falando assim, olha, mas a gente também tem que se preocupar em relação a, por exemplo, ele ser o herdeiro do Reino de Portugal, né? Então veja como o tempo todo ele precisa, né? Essa Assembleia Constituinte e aí o presidente, né? Precisa fazer pesos e medidas. São projetos em disputa, né? Dessas elites políticas liberais e conservadoras. Em 1823, ainda, alguns meses depois, né, da Assembleia Constituinte, né, ter sido instaurada, esses projetos em disputa, eles começaram a ter conflitos claros, né, com o imperador. E aí, através da imprensa, inclusive, esses conflitos se evidenciavam, né? De um lado, o Dom Pedro, né? E de outro lado, essa elite, principalmente liberal, defendendo, né, por exemplo, essa tripartição do poder, né? Essa questão da descentralização do poder, essa questão de tocar em poderes e atribuições que seriam do imperador. Esses conflitos se tornam insustentáveis, né? Além disso, né, nesse jogo político, né, desses dois projetos, a gente tem a presença do Bonifácio, por exemplo, perdendo um pouco de base dentro da sua própria facção política, do seu grupo político que é conservador. O Bonifácio tinha uma perspectiva muito anti-portugueses, né, que é o anti-lusitanismo. Então ele tinha uma certa opinião em relação aos portugueses muito contrária ao que os conservadores acreditavam, porque muitos desses conservadores eram inclusive portugueses. Exemplo disso, o próprio Dom Pedro I. Ele é um português. Então, o Bonifácio vai ser uma pessoa que, nesse processo de debate, de projetos, de discussão política em torno da nova Constituição, ele vai perder muito espaço a partir das opiniões antilusitanas que ele traz, né? E vai partir de Dom Pedro uma agressividade maior, conservadora, em relação ao que estava acontecendo dentro da Assembleia Constituinte, que é exatamente esse projeto liberal de descentralização do poder. E aí o autor traz, com a ajuda do exército e da artilharia pesada, Dom Pedro realizou o cerco à Assembleia, que não resistiu e foi dissolvida. Ou seja, ele acabou, né, com a discussão, com o debate político e com a possibilidade de que os liberais, por exemplo, de uma forma democrática, né, conseguissem implementar uma Constituição que fosse liberal, de fato, né, que fosse descentralizadora. Então, a Constituinte, né, a Assembleia Constituinte de 23, ela é dissolvida e uma nova, né, Constituição vai ser outorgada, né? As constituições podem ser promulgadas, quando as constituições são promulgadas, né,
precede-se de um caráter democrático, né, onde representantes do povo se reúnem em assembleia para deliberar em cima, né, dessa carta, né? E quando ela é outorgada, é de cima para baixo, né? Basicamente, alguém chega lá com o poder e fala: essa aqui vai ser a Constituição e pronto, acabou, né? Não há debate nem discussão. Então, a Carta de 1824 incorporava muitos elementos da proposta original de 23. Dom Pedro ele outorga a Constituição de 1824, mas muitos elementos presentes na proposta original estão ali, né? E a gente vai analisar, inclusive, cada um, né, desses elementos. Mas por que esses elementos estavam ali? Era necessário reconhecer nesse processo todo que essa elite, né, liberal, ela era de fato muito importante nessa manutenção do poder, né? Ela era uma elite que, por exemplo, né, foi muito influente no processo de independência. Então, o Dom Pedro precisava também fazer uma alocação desses grupos políticos, né, liberais e conservadores. Então, muito do que havia naquela Constituição foi incorporada. Além disso, não pense que essa elite liberal era uma elite que estava pensando no povo e tudo mais, e muito democracia, muito republicanismo. Não. Tanto é que nós já vimos alguns aspectos do projeto liberal, né, como o voto censitário, né, como essa eleição indireta. Então, havia uma prerrogativa, né, algo que unia tanto liberais quanto conservadores em relação à manutenção do próprio poder, em relação a manter privilégios dessa camada social, dessa elite. Acima de qualquer coisa, tanto projetos liberais quanto projetos conservadores eram projetos que atendiam a demandas elitistas. Não se pensava nas camadas populares, né? Então, o autor traz assim, os privilégios da camada dominante foram mantidos. Era um projeto de manutenção do poder dessas elites que se envolveram no processo de independência em 22. Né? E aí está o caráter escancarado, inclusive, dessa Constituição outorgada. Né? O caráter excludente do Estado imperial fica bastante evidente na questão dos direitos políticos, como, por exemplo, o voto censitário. Né? Você fazer um voto censitário baseado na renda é você eliminar a participação das camadas populares. Né? Esse voto censitário, além dele ser censitário, né? Ou seja, ele fazia um recorte de uma determinada parte da população, e só essa determinada parte da população tinha direito de votar, ele também era indireto. Aí a gente coloca aqui, né? 100 mil réis, uma eleição primária. Nesse primeiro momento da eleição, você vota em quem vai ser votante. Então, todo mundo que tem essa renda anual de 100 mil réis tem o direito de votar em votantes, ou seja, votar em pessoas que vão escolher um representante. No segundo momento, eleito os eleitores, né? Esses eleitores vão votar, aí sim, nos seus representantes, deputados e senadores. Né? E aí, obviamente, que para ser deputado e senador também há um censo, né? Também é censitário. Então, veja, né, as camadas desse processo de votação indireta e censitária. Né? É exatamente, né, para cercear o acesso de camadas populares. É uma manutenção do poder da elite. Esse projeto liberal é nesse momento em que ele se aproxima muito do projeto conservador. Manter as elites no poder, a representação das elites no poder. Né? Então, é um processo de eleição de eleitores. Né? Você elege o eleitor para o eleitor, né, eleger um representante. E, né, obviamente, que na Constituição de 1824 tem a adição de um novo poder. Além do executivo, legislativo e judiciário, nós temos a figura do poder moderador. Esse poder moderador é basicamente um poder monárquico, né, o poder do rei dentro de um projeto de tripartição dos poderes. Cabia ao poder moderador dissolver a Assembleia, convocar novas eleições, né, escolher os presidentes das províncias. Então, assim, é um poder centralizador dentro de uma dinâmica de descentralização do poder. Quando ele abarca aspectos liberais, né, como esses três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, ele abarca muito mais dentro de um contexto administrativo, porque o poder moderador tem poder sobre todos esses outros poderes. Então, é uma Constituição, acima de tudo, centralizadora. É quase como, né, uma conciliação de coisas. Né? Você agrada a liberais,
né, porque você tem um processo de eleição dentro de uma monarquia, e você agrada conservadores, porque você tem um poder, que é o moderador, que representa, né, que é representado através da figura do rei. É um poder hereditário, inclusive, né? Então, a Constituição de 1824 simboliza esse caráter excludente do Estado Imperial, que é exatamente o ponto de consenso, tanto entre projetos liberais quanto projetos conservadores. O sistema eleitoral excluía o grosso da população branca e livre do processo político. A população negra e mestiça sequer era considerada sujeita do direito. Né? A gente está num contexto onde a escravidão, né, dentro do Estado Imperial Brasileiro, ela é a principal mão de obra, ela é a base dessa estrutura de produção, né, agroexportadora, né? Então, não se tem a intenção alguma, né, de fazer qualquer manutenção em relação a isso. Então, a população negra escravizada, ela não é nenhum sujeito de direito nesse momento, ela é uma mão de obra. E ela ainda não é vista como uma pessoa, inclusive, algo que a gente vê ali no período colonial. Bom, há muitas resistências à Constituição de 1824, né? Principalmente de liberais radicais, né? Esse ideário, né? Quando a gente falou lá no início do contexto pós-independência, né? Duas ideologias que estão em disputa, né? Uma ideologia absolutista e uma ideologia liberal, né? Iluminista. Esse iluminismo, esse liberalismo, ele tem diversos níveis, dos radicais aos moderados. A gente vai ver isso mais para frente, né? Principalmente a partir da consolidação ali do período regencial. Mas, assim, isso faz com que haja, né, diferentes níveis de liberalismo, daqueles que são muito radicais, daqueles que são mais tranquilos. E a grande resistência são desses liberais mais radicais. E exemplo disso é a Confederação do Equador, que foi um movimento político, né, de movimentação de diversas camadas sociais, inclusive, que foi uma resposta clara e objetiva ao que fez o Dom Pedro I, né? O fato dele ter outorgado a Constituição, feito a Constituição de baixo para cima, né? Ter dissolvido uma Assembleia Constituinte, né? Isso fez com que se emergisse, né, a Confederação do Equador, que foi uma revolta, né, na região de Pernambuco e alguns outros estados adjacentes, em resposta, né, inclusive, a essa atitude centralizadora monárquica do Dom Pedro I. Entre liberais e conservadores, né? Aqui a gente tem, inclusive, né, o autor vai trabalhar com algumas perspectivas, né? Partido brasileiro e partido português. Por quê? Os liberais, em suma, eles vão ser uma elite política nascida no Brasil, né? E, ao contrário dos conservadores, que muitos são portugueses. Quando o Bonifácio profere uma opinião anti-lusitana, ele está falando contra os conservadores, né? Que é essa elite, né, portuguesa. Essa divisão, né, dentro de uma disputa de poder, ela entra em conflito em relação até à perspectiva de direito, né, a perspectiva jurídica de uma Constituição. Enquanto, por exemplo, dentro de uma perspectiva monárquica, o direito ele é divino, ou seja, o rei foi escolhido por Deus para governar, de uma perspectiva liberal, o direito é um direito, né, natural, é um direito jurídico, de um acordo em torno de uma carta constitucional. Então, essas disputas ideológicas vão estar, né, em voga nesse contexto de formação do Estado Nacional. Né? Quando a gente fala entre liberais e conservadores, são esses aspectos que fazem com que eles divirjam. Mas o que é importante, né, colocar? Esse embate de um contexto geopolítico entre liberais e absolutistas, entre o iluminismo e a monarquia, e aqui entre um partido liberal e um partido conservador, nesse caso uma facção liberal e uma facção conservadora, né, grupos políticos, ele tem uma coisa muito clara, por exemplo, na Constituição de 1824. A gente tem, na Constituição de 24, uma Constituição, como a gente disse, que pega aspectos do projeto liberal, coloca nessa Carta Constitucional, mas traz um poder, que é o poder moderador, que é um poder claramente monárquico. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo a manutenção de um poder. A gente está vendo a incorporação da burguesia no absolutismo monárquico. Isso é uma representação clara da Constituição de 1824. É uma monarquia, mas que tem eleições para deputados e senadores e tem a tripartição de poderes,
que estão abaixo de um poder moderador, mas ainda assim um judiciário, um legislativo e um executivo. Então, é uma manutenção da monarquia e o reconhecimento de uma nova classe social também, que é exatamente essa burguesia. Se incorpora uma nova classe social dentro de um sistema que beneficia uma elite consolidada, que são os monárquicos, é essa aristocracia, essa nobreza, né, que domina, né, o cenário, no caso brasileiro e mundial, né? A gente tem um avanço de vários liberais e, né, nações republicanas, mas é a crise monárquica, mas assim ainda assim um grande poderio, né? Tanto de ideologia quanto dentro de seus próprios países. Então veja, é uma manutenção do poder monárquico absorvendo uma nova classe social que é a burguesia, mas ainda dizendo, através do poder moderador, ainda estamos dentro de um Estado conservador absolutista. E aí o autor traz, buscava-se uma fórmula jurídico-política que conservava o direito dos reis, e aí deixa de ser um direito divino, né? Apesar da Constituição de 24 dizer, né, que o catolicismo, né, o cristianismo é a religião oficial, né? Então, conserva o direito dos reis, ao mesmo tempo que incorpora a alta burguesia no sistema de poder através da monarquia parlamentar. Então, veja que interessante que é esse jogo político desse estado de coisas, né? Dentro da Constituição de 24. Esse movimento, né, conservador para também atender uma dinâmica de poder nova, que é o poder, né, dessa classe social, que é a burguesia. De fato, a realidade brasileira era bastante distante da europeia, quando da ascensão do pensamento liberal. O interesse primordial no Brasil era a desvinculação da metrópole, mas não a chegada de uma nova classe social no poder. Então, é muito importante a gente entender esses movimentos políticos em torno de 1824. Esse primeiro momento, que solidifica, né, a estrutura, as regras básicas do jogo, a Constituição de um país define regras básicas do jogo de disputa pelo poder. Essas regras básicas é um movimento conservador de uma monarquia já desgastada, que abraça uma nova elite para dar sustentação, inclusive, ao próprio Estado, mas que busca, nessa movimentação, abraçar uma nova elite, mas manter os seus privilégios, manter o seu poder. Essa dinâmica, ela é orientadora, vamos dizer assim, dessa disputa de poder que vai se dar ao longo do Brasil Império como um todo. Liberais e conservadores, manutenção de uma elite, do poder de uma elite, chegada de uma nova, alocação de ideais absolutistas e ideais liberais iluministas dentro de um mesmo Estado. Então, quando o autor traz aqui, né, o interesse primordial no Brasil era a desvinculação da metrópole, ou seja, eles se unem, essas facções políticas, esses grupos políticos com pensamentos completamente diferentes um do outro. O que é a Revolução Francesa, né? É um momento em que um grupo político basicamente não concorda com nada com o que é feito por outro grupo político e resolve tomar o poder. Então, essas ideologias antagônicas, elas se unem só por uma coisa: fazer independência. Mas depois, essa disputa do poder, em torno de um país agora independente, vai se evidenciar nesses primeiros momentos. Seja da Assembleia Constituinte de 1822 com o projeto liberal, seja da Constituição otorgada por Dom Pedro em 1824, que aloca exatamente esse cenário da chegada de uma nova classe social ao poder, mas que está abaixo de um poder que é conservador, que é do absolutismo monárquico. Aqui eu trago alguns autores, Marcelo Basile, Maurílio Rompato e Janamia Santin. Queria dar um destaque, né, ao trabalho do Maurílio Rompato, porque ele vai trabalhar exatamente com essa formação de uma elite política, né, a formação do Estado Nacional Brasileiro a partir desses projetos, tanto liberais quanto conservadores. E está disponível, né, como uma leitura obrigatória e complementar, né, e fica à disposição para vocês fazerem a leitura, que com certeza vai agregar bastante. Bom, eu aguardo vocês, então, na próxima aula, na unidade 2, e bons estudos.